E você, Chan, como uma pessoa de elemento terra, me conta aí, tudo que a gente falou, como que você se enxerga, né? Você consegue identificar algumas características, comportamentos seus em relação ao que a gente trouxe? Sim, eu sou de touro, né? E eu tenho muitas dessas características, né? Apego, a disciplina e a responsabilidade, que sempre foi muito pro controle, tem que estar muito presente para não ser a pessoa controladora do jogo, né? Você conhece alguém que parece ter os pés firmemente plantados no chão? Aquela pessoa que transmite segurança, que cumpre o que promete, que gosta de planejamento, organização, estabilidade. Alguém em que todos confiam e precisam de ajuda ou de uma solução prática. Aquela pessoa que vai nela que ela resolve. Mas existe algo curioso sobre essa força. A mesma energia que nos ajuda a construir, a realizar, a criar, né, essas bases sólidas para a vida, também pode nos tornar rígidos, resistentes às mudanças e até excessivamente, né, apegado ao controle. Então, muito bem-vindo, você está no canal Papo Humano e hoje nós vamos falar sobre o elemento terra, dando continuidade à série que nós descemos na última semana sobre os elementos da natureza, né, os quatro elementos da natureza. Mas antes da gente seguir, não esquece de deixar seu like, ativar o sininho, né, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo para o maior número de pessoas para nos ajudar, né, a que essas informações cheguem ao maior número de pessoas possível, já que esse é o nosso principal objetivo, né, ajudar aí quem está no seu processo de autoconhecimento, não é? Então vamos lá. Na astrologia, a energia da Terra ela é representada pelos signos de Touro, Virgem e Capricórnio, né? Então, o Touro, ele nos ensina sobre segurança, sobre estabilidade e construção. Já o signo de Virgem nos fala sobre organização, responsabilidade e aperfeiçoamento, enquanto o signo de Capricórnio nos ensina disciplina, perseverança e realização. Presta atenção nessas características e vê onde se encaixa contigo, né? Vamos lá, Xan? Vamos. Eu acho que é legal a gente deixar claro aqui que nossa intenção não é falar sobre astrologia, porque não é o nosso campo, né, de atuação, mas e sim, né, dessa energia que está muito presente em todos nós. Os elementos estão presentes em todos, né? Então, independente do signo, sobre qual signo você nasceu, existe uma energia, né, uma energia da Terra que é responsável pela capacidade de você criar uma estrutura, de assumir responsabilidades, de transformar sonhos em realidade, né? Então, nessa live de hoje, né, nós vamos trazer mais para você compreender um pouquinho, né, sobre a Terra, né, como ela manifesta a personalidade, como as pessoas de Terra manifestam a sua personalidade nos relacionamentos, na vida profissional, na espiritualidade e também no seu processo de autoconhecimento. Você quer saber sobre dons, desafios, os desequilíbrios, né? Tudo isso e como equilibrar, né? Tudo isso nós vamos trazer aqui hoje nessa live. Uma árvore forte precisa de raízes profundas, mas também precisa crescer em direção ao céu. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a personalidade de pessoas que têm o elemento terra, né, como o principal elemento, né? Então, quando a gente observa a natureza, percebemos que a terra, ela é o elemento que sustenta tudo, né? Ela representa a estabilidade, a estrutura e a sustentação. Então, da mesma forma, dentro de nós, a energia da terra está relacionada à disciplina, à responsabilidade, à organização e à perseverança, né? Então, é a terra que nos ajuda a concluir aquilo que começamos. É ela que transforma a intenção em realização, né? Enquanto o fogo impulsiona, a terra constrói. Enquanto a água sente, a terra organiza. E enquanto o ar imagina, a terra ela concretiza. Mas toda força possui um lado sombra. Então, quando a necessidade de segurança ela se torna excessiva, podemos nos tornar resistente às mudanças. Então, aquilo que parece prudência pode esconder ali um medo, né? Parece que tem estabilidade, mas pode estar escondendo uma acomodação. Aquela pessoa que aparenta ser muito segura pode estar escondendo apegos. Então, por isso que a Terra, ela nos ensina uma importante lição. Segurança não é permanecer parado. Segurança é manter-se firme, mesmo diante das mudanças. Uhum. E como que os relacionamentos de uma pessoa com esse elemento predominante, né, funciona? Então, a Terra costuma demonstrar amor através de atitudes, né? Então, são pessoas presentes que cuidam, que protegem, que assumem responsabilidade, que valorizam a lealdade, o compromisso e a estabilidade, né? Costumam transmitir segurança emocional para aqueles que amam. Então, não são pessoas aventureiras, né? São pessoas com o pé no chão, né, leal e que gostam disso, gostam de transmitir e de ter essa segurança dentro do relacionamento. Mas e quando existe um desequilíbrio nessa segurança, nessa estabilidade?
né? Então, esse desejo de proteger pode se transformar num controle. Ah, pessoas de terra são controladoras. O medo de perder pode gerar muito apego, né? E o apego não quer soltar. Então, eu vou controlar o quanto eu puder para que aquilo permaneça exatamente do jeito que está. Então, essa necessidade da pessoa de terra ter uma estabilidade pode sim dificultar uma transformação e transformações, inclusive, muito importantes. Porque muitas vezes permanecemos em relações que já não promovem crescimento, apenas porque é familiar, sabe? Parece que está muito seguro, é muito conhecido, então fica ali, só vai ficando, ficando, ficando. Então, a pessoa de terra, ou o elemento terra, né, nos ensina que amar não é possuir, né? Amar é criar raízes sem se aprisionar, sem se prender. E agora que a gente já falou sobre a terra nos relacionamentos, e como é que é a pessoa de terra na vida profissional? Então, talvez seja no trabalho que a energia terra mais facilmente se manifeste. Ela está presente na disciplina, na organização e no comprometimento. Então, é uma pessoa que tem bastante capacidade de planejar e executar aquilo que está planejado. Então, são pessoas que compreendem que grandes resultados são construídos através da constância. Então, dificilmente você vai ver uma pessoa de terra, né, viajando, né, em ideias, né? Ela está ali mais realmente presente em executar aquilo que foi planejado. E aí existe um desafio, né, Ale? Porque o excesso de necessidade por segurança, para se manter seguro, firme, pode impedir, sim, essa pessoa de dar os passos, os apegos, né? Pode Uhum. fazer com que alguém permaneça em um trabalho que não satisfaça, não realize pessoalmente, né? Não o deixe feliz. E pode fazer com que abandone sonhos por medo da instabilidade, né? Segurança. Como é que eu vou me aventurar? Como é que eu vou fazer algo que eu não tenho o chão para pisar, né? E aí a gente pode, então, a partir disso, refletir, né? Será que você está construindo a sua vida ou apenas está mantendo aquilo que já construiu? Né? Está apegado a tudo que você já tem e não permite que as mudanças entrem, que as mudanças aconteçam, que o fluxo da vida, né, leve para novos caminhos. São características bem importantes de se observar, né? Acho que características e comportamentos, né? Porque às vezes a gente se apega, né? Como a Terra acaba tendo esse apego, a gente às vezes se apega realmente a alguma ideia, né? Essa necessidade de segurança e acaba, por medo, né? Não encarando os desafios, né? Não correndo atrás dos sonhos, né? Não deixando o ar, né? Fluir, né? Nas ideias, nos pensamentos e nos sonhos, né? Então, é bem importante observar. Exato. E como será que é a Terra na espiritualidade? De que maneira que ela se manifesta, né? Então, quando falamos de espiritualidade, muitas pessoas pensam imediatamente em meditação, oração ou a conexão com o divino, né? Mas existe uma verdade importante. Toda evolução espiritual precisa se manifestar na matéria. Olha que importante isso. A gente acaba associando espiritualidade com essa coisa mais sutil, né, que a gente não consegue ver, mas a espiritualidade ela não acontece apenas nos momentos de conexão espiritual. Ela precisa aparecer também nas nossas atitudes, nas nossas escolhas, nos nossos relacionamentos, na forma como que conduzimos a nossa vida. Então, presta atenção nisso. É. E a terra é justamente esse elemento de materialização, né? É o que dá a forma. É ele que transforma a inspiração em ação. Então, transforma a intuição em realização, que é o da forma. Propósito em construção, ação, né? Que é o que não adianta ter uma ideia, pensamentos, estou no ar, se eu não materializo, se eu não trago para a forma, se eu não faço a ação de ir na direção de construir, comprar material, né? Fazer as coisas acontecerem. Então, muitas pessoas elas possuem uma grande sensibilidade espiritual, mas elas encontram a dificuldade para organizar a própria vida ou concretizar os seus projetos. E aí, nesses casos, muitas vezes não é que falta espiritualidade, né? Falta terra. Talvez uma das maiores expressões da maturidade espiritual seja realmente os pés firmemente plantados na terra, enquanto o coração pode sim permanecer conectado ao céu. Então, nem lá, nem cá. A gente precisa do eletromagnético, a gente precisa da energia e precisa da massa, da terra, né? A terra no sentido da forma, de tudo que dá chão para a gente, sustento, né? Se sente firme, protegido, ancorado.
certo? Mas como observar, né? Como reconhecer isso entre nós, dentro de nós, né? Porque todos possuímos os quatro elementos, né? Isso a gente já falou lá no vídeo de abertura, né? Só que eles não se manifestam com a mesma intensidade, né? Então, algumas pessoas, como a Chel falou agora, possuem excesso de terra e outras possuem deficiência. Então, compreender isso nos ajuda a reconhecer nossos padrões emocionais e comportamentais. Mas muitas vezes aquilo que nós chamamos de defeito, Alê, é apenas um elemento buscando o equilíbrio. E isso a Uhum, gente vê muito nos nossos atendimentos, né? Vê muito a polarização, né? As pessoas querem estar muito num extremo ou no outro, julgamento, condenação, quando na verdade esse equilíbrio tem a ver com aceitar como se é. Né? Tem o uhum. aceitar que vou ter mais essas qualidades, esses defeitos, esse formato, e aí a partir disso eu posso sim, né, desbloquear a energia, né? E eu posso reorganizar tudo que eu preciso, mas eu primeiro preciso de autoconhecimento. O autoconhecimento, ele realmente nos ajuda a perceber onde estamos rígidos, apegados e onde nós estamos instáveis, onde estamos construindo ou estamos apenas sobrevivendo, né? Sob sobreviver, só trabalhando, fazendo, guardando, segurando, sem perceber as nuances, o movimento. E para te ajudar, né, a reconhecer, né, então a gente vai apresentar uma listinha aí com alguns dons, né, desse elemento, ou pessoas, né, que são regidas por esse elemento, e os desafios, né. Então, a pessoa de terra, ela é uma pessoa disciplinada, né, ela é uma pessoa perseverante, uma pessoa responsável, organizada, bastante confiável, então ela também tem bastante estabilidade emocional, né, e às vezes pode até ser confundido com frieza, né, é uma pessoa que tem assim uma capacidade de realização muito grande, tem bastante comprometimento, tem lealdade, tem paciência. Então, se você é uma pessoa de terra que não consegue enxergar essas características em você, então alguma coisa pode estar em desequilíbrio, né? E aí a gente pode trazer isso através dos desafios, né, Chan? Exato, porque exatamente o desafio é o ponto de equilíbrio, né, nessa régua, aonde você quer buscar. Então, se a pessoa, por exemplo, de terra, é disciplinada demais, organizada demais, comprometida demais, concorda que vai haver uma rigidez, né? Pode haver, sim, uma teimosia, que tem que ser do jeito que ela quer, que ela organizou, que ela planejou, né? Conforme ela idealizou. Né? Então, as pessoas elas podem sim se tornar numa polaridade endurecida, rígida. E a observação é, quando eu aceito que eu sou nesse formato, sim, eu sou uma pessoa realmente muito comprometida, muito leal, eu tenho uma organização boa. Como olhar, né, Ale, para não deixar essa rigidez, essa cobrança, essa teimosia entrar? Né? Estado de presença, isso é algo muito importante, porque senão você vai tornar aquilo um desafio para o outro, porque pesa para você, né? E aí, então, por exemplo, podendo trazer aqui uma pessoa que está confiança demais, tem estabilidade emocional, então ela confia demais no que ela quer, né? Na capacidade dela, no comprometimento que ela também pode ser uma pessoa altamente controladora. Porque, de novo, né, como ela está ciente das emoções dela, ela está do lado dela, ela pode dificultar, né, que o outro dê a sua opinião. Pode dificultar que ela delegue para o outro, porque ela quer segurar tudo, tem que funcionar tudo de novo, como ela idealizou, como ela planejou. Percebe que o desafio é se manter, né? Não se manter muito resistente. Então, nós falamos que as pessoas de terra são apegadas. É isso, não resistir a mudanças, né? Não resistir a entregar, a delegar, a fazer participar. é, Equilíbrio no sentido do não só para mim, né? E não só para o outro. Todo excesso é ruim, né? Todo Uhum. excesso precisa de uma cautela, né? Toda dependência de segurança vai pesar. Se eu preciso de muita segurança, eu preciso estar muito comigo mesma, eu preciso estar ali firme, vai haver uma rigidez, entende? Não, não tem como não gerar situações que vão trazer problemas, né? Acho isso mesmo, vai trazer problemas.
Então, o objetivo não é eliminar essas características do terra em nenhum elemento, né? O objetivo sempre é aprender a utilizá-las de uma melhor forma para si, isso é autoconhecimento, e de uma forma mais equilibrada para o meio em que você vive. Talvez o maior ensinamento da Terra, né, Xia, seja compreender que segurança não significa imobilidade, né? Então, uma árvore forte, ela não cresce porque está presa, né? Ela está presa, ela está com as raízes profundas, mas ela continua expandindo, ela continua crescendo, né? Então, ela cresce porque possui raízes profundas que sustentam essa expansão. Então, tudo isso serve como base, né? E não como rigidez e nem como limitação. Porque a verdadeira sabedoria da terra talvez seja ter raízes fortes o suficiente para nos sustentar, mas liberdade suficiente para continuar florescendo. E você, Chan, como uma pessoa de elemento terra, me conta aí, tudo que a gente já falou, como que você se enxerga, né? Você conseguiu identificar algumas características, o comportamento seus em relação ao que a gente trouxe? Sim, eu sou de touro, né? E eu tenho muitas dessas características, né? Apego, a disciplina e a responsabilidade, que sempre foi muito para o controle, tem que estar muito presente para não ser a pessoa controladora do jogo, né? Eh, falta de paciência, né? Polaridade do desequilíbrio. Então, a intolerância fica muito forte, porque se não sai como eu planejei, como eu quis, né? Se não, o controle não for ali administrado, rapidinho o pavio de A a Z ia, né? Mas eu gosto também de pensar muito, Lê, que esse tempo de terapia, esse tempo de autoconhecimento que a gente vem, né, trilhando, como é importante isso, né? É Porque verdade. realmente você se vê trilhando nas polaridades. Não existe mais a Uhum, condenação do que eu era, né? Como eu me uhum, manifestava. Existe eu sou assim. Então, se eu sou controladora demais porque eu não quero que as coisas saiam fora do que eu previ, eu preciso elaborar em mim para que eu não avance o sinal. E isso é muito legal, uhum, porque você para de ficar se julgando, né, se condenando o tempo inteiro. Então, me vejo sim em muitas características, mas eu também hoje me vejo numa polaridade onde eu transito, sem culpa, sem julgamento, né, com mais uhum. leveza. Isso é muito E, no- importante. E normalmente o desequilíbrio, né, Chan, ele tá atrelado ou alguma ferida emocional, né, que é ativa, ou algum trauma, né, alguma situação que não foi bem elaborada, bem resolvida. Então, ao invés de eu transformar, né, aquela característica positiva de disciplina, de perseverança em controle, eu tenho que entender o que está por trás desse controle, né? Qual que é a ferida que me assona, né? Para sair da polaridade positiva e ir para negativa, né? Eu acho que tudo isso é muito importante. E é que a gente sempre fala, né? Tudo está interconectado. Então, toda essa série que nós trouxemos desde das feridas emocionais, né? Dos Instintos humanos. instintos humanos em desenvolvimento, eles vêm agora, né? Com essas características dos elementos, né, Cho? Exatamente. Inclusive, do instinto humano eu tenho muito o orgulho, né? Que é tão aí mal Uhum, falado, também mal interpretado, mas também nessas polaridades ele vai também, ora o orgulho bem usado, ora o orgulho mal usado, faz a gente perceber demais os desafios, né? Então, se você não assistiu, aproveita a maratona aí no canal, né? As nossas séries para você ficar mais atualizado e se autoconhecendo. E não esquece, deixa suas percepções para gente, tá bom? Eu queria te fazer uma pergunta, né? Você que está aí. Onde será que você precisa desenvolver mais disciplina e comprometimento? Aonde você está se apegando ao conhecido por medo de mudar? Será que você está criando raízes ou está construindo muros? A sua busca por segurança pode estar ajudando o seu crescimento ou também pode estar limitando a sua evolução. Lembra o equilíbrio? Eu espero que você possa estar refletindo um pouco aí sobre essas perguntas, que você, se é desses signos, possa trazer para você alguma dessas qualidades, dons e virtudes.
E se você gostou, aproveita para deixar os comentários, né? O que para você tocou, o que fez sentido para você. Compartilhe esse vídeo, deixa o seu joinha aí e até a próxima semana com o próximo elemento. Obrigada, Muito Lê. obrigada. Tchau, tchau. Até a próxima semana.